A paz do Senhor, querido professor, que alegria estar mais uma vez aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 4. Nós já estamos no terceiro trimestre do ano de 2025, o ano está voando e nós estamos estudando o tema As Aventuras de um Grande Missionário. Então hoje nós estamos dando continuidade a essas aventuras e o título da nossa lição é Um Mágico Enganador é Desmascarado. Essa história está em Atos, capítulo 13 e versículos 6 ao 12. Glórias a Deus. A palavra do mestre nos diz assim: como têm sido difíceis esses últimos dias da Igreja do Senhor aqui na Terra. Na era da globalização, internet, relativismo, correntes de fake news e tamanha naturalização da mentira. Hoje as pessoas levam tudo como natural, como normal. Mas o conselho que nós temos aqui, da parte de Deus para os nossos corações, é para que vigiemos para não nos tornarmos massa de manobra e, por vezes, até sem saber, um disseminador de mentiras. Mais do que nunca é preciso buscarmos sabedorias do alto, a fim de discernirmos tudo o que vemos e ouvimos. Então é muito importante nós andarmos conectadas com os céus, andarmos com as nossas vidas espirituais ativas. Por quê? Porque é só com a ajuda do Espírito Santo que vamos conseguir discernir o que é bom, o que é verdadeiro e o que não é. Como estudaremos na história bíblica de hoje, Paulo identificou a mentira porque estava cheio do Espírito Santo. E é assim que nós também devemos estar, cheios do Espírito Santo, para saber discernir o que é verdade, o que é mentira. Não é tempo de nos embaraçarmos com as coisas deste mundo, mas sim de meditarmos e propagarmos cada vez mais a verdade que é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, essa é a nossa missão: propagar o Evangelho, a verdade que liberta, propagar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. No iniciando a aula, chegue mais cedo à sua sala, a fim de orar por você, por seus alunos e pelo ensino que será ministrado. Receba com alegria cada primário. Lembre-se de que nesta aula passaremos a sempre chamar Saulo de Paulo. É bom lembrar aí para a criançada que após aquele encontro triunfal ali de Tarso a Damasco, ele teve um encontro com o Senhor e o seu nome mudou. O assunto a ser tratado é muito pertinente. A mentira deve ser vencida pela verdade. Observe a sua vida durante a semana, pedindo graças a Deus para trazer luz às mentiras e engodos do inimigo. E aqui pode ser que algum aluno, professor, te pergunte, ou me pergunte na classe: tia Lia, o que é engodo? Pode ser que algum aluno te faça essa pergunta, como eu disse. Então eu quero deixar aqui uma definição para a palavra engodo, e é importante você anotar aí no seu bloquinho de anotações, no seu caderno de estudos, para estar levando para a sua classe. No sentido geral, engodo refere-se a um artifício ardil ou isca usada para enganar ou atrair alguém, seja para uma cilada, seja para obter algo de forma desonesta. Os nossos alunos precisam conhecer intimamente a verdade de Deus, a fim de não caírem nas mentiras deste mundo. Então é importante levar essa definição para a classe e explicar para eles que eles precisam mais do que nunca se envolver com as coisas de Deus para não serem enganados pelas coisas do mundo. Por isso, ore pedindo que o Espírito Santo convença cada coração a combater a mentira e se conscientizar de que, seja ela qual for, não agrada a Deus. Frise que não existe mentirinha ou mentirona, pois toda mentira é pecado e deve ser
combatida desde cedo. Então, às vezes alguém brinca assim, mas eu estava brincando, é só uma mentirinha. Mas, diante de Deus, não existe mentirinha ou mentirona. Independente do que seja, é brincadeira, mas é mentira. Então, que não faça. Porque se é mentira, não agrada a Deus. E aqui é importante explicar aos alunos que nem de brincadeira deve falar mentira, porque, primeiro, Deus não agrada e depois, quando você fala a verdade, ninguém vai acreditar em você. Eu sempre fiz isso para a classe. Nunca brinco com algo muito sério, porque pode ser que na hora que você de fato estiver falando a verdade, eles não vão acreditar e aí você deixa de receber uma ajuda, até um livramento, porque todas as vezes que você falava, você brincava. Então, quando falou de verdade, as pessoas não creram. Apresente cânticos que reforcem o ponto central da aula. Promova a conversa explicando o que é engano e que mais cedo ou mais tarde Deus revela e desmascara toda enganação. Então tem muita gente que fala assim, eu sou esperto. Mas na verdade, um dia a casa cai, como diz o ditado do povo aí. Eu também vou deixar aqui a definição de engano segundo a Bíblia. A Bíblia, engano se refere a uma variedade de conceitos, incluindo erro, falsidade, sedução e desvio da verdade, frequentemente associados à rebeldia, à influência de Satanás. O engano pode ser tanto um ato intencional de enganar, quanto um ato de erro ou ilusão. Explique também a palavra desmascarar. É importante aqui essa definição para que os alunos tenham ciência dessas palavras-chave na lição. Desmascarar significa revelar a verdade ou revelar a verdadeira natureza ou intenção de algo ou alguém que estava escondido sob uma máscara de falsidade ou aparência enganosa. Então, é importante para sair para os alunos essa definição e dizer para eles, ninguém faz nada escondido que fique perfeito ou escondido pelo resto da vida. Um dia Deus sempre trará isso à luz. E aqui também fala que desmascarar é o ato de expor a realidade, desvendando uma mentira, uma fraude ou uma hipocrisia. Ultimamente, assim como nós, as crianças ouvem muito o termo fake news. Portanto, aproveite essa aula para explicar melhor e fazer ponte com a nossa lição. E aqui eu quero deixar também essa definição de fake news para você, professor, passar lá na sua classe e assim ter aos alunos de todas as palavras diferentes que têm surgido aqui na lição. A fake news significa informação falsa que é transmitida ou publicada como notícia motivada por razões políticas ou para fins fraudulentos. Então, reforce que Paulo e Barnabé não tiveram medo ou se abateram diante do enganador. Mas a Bíblia nos conta aqui que antes eles enfrentaram e venceram a mentira pelo poder de Jesus. Glórias a Deus. Então saiba que pelo poder de Jesus, eu, você, nós podemos vencer tudo e qualquer engano ou mentira que vier tentando nos tirar do foco, que é falar sempre a verdade. A dica para o momento de oração. Professor, não esqueça de orar com seus alunos, de dar a eles a oportunidade de fazer algum pedido especial, pois às vezes pode ter acontecido algo com eles e a oração naquele momento ali, naquela parte principal ali da escola bíblica, onde você chega, recepciona os seus alunos. Quando você faz essa oração, ela pode ser o que vai deixá-los tranquilos, confiantes em Deus e prontos para participar de uma maravilhosa escola bíblica dominical. Peça também para que um aluno ore, incentive suas crianças a orar em sala. E agora nós vamos orar juntos. Querido Deus, te louvamos por mais uma oportunidade ímpar que o Senhor tem nos concedido nesta hora, neste momento, nesta oportunidade de estarmos aqui para aprender sobre mais uma aventura do apóstolo Paulo. Nós pedimos que o Espírito Santo nos inspire, que use cada professor, que fale no coração de cada aluno e de cada pessoa que tiver acesso a esta pré-aula,
em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, que Deus possa falar ao nosso coração, que Ele possa abrir a nossa mente para compreender tudo que nós estudaremos durante a aula de hoje. É muito importante pedir, em nome de Jesus, que a aula seja produtiva, que nós possamos sair da classe absorvendo tudo o que foi falado e principalmente não ficar só no coração, mas colocarmos em prática no nosso dia a dia. Agora nós vamos para o objetivo da lição, que é saber que a mentira é filha do diabo e não prevalece contra os que andam na verdade. E quem é essa verdade? Você pode perguntar na sua classe. É Jesus Cristo. E aqui eu quero deixar uma referência sobre o pai da mentira. Porque se você procurar aí no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Mas o versículo especificamente está escrito assim, ó: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. E diz mais, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, leia essa referência para os seus alunos e mostre para eles a importância de não falarmos mentira nem de brincadeira. Porque quando nós falamos mentira, nós estamos fazendo a vontade do pai da mentira. E quem é o pai da mentira? Eu acabei de dizer aqui. O ponto central diz assim: Jesus é a verdade que nos liberta de todo o engano. E eu vou deixar a referência bíblica que fala que Jesus é a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, diz assim, ou Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Essa declaração presente no Evangelho de João é uma das mais conhecidas e importantes sobre a identidade de Jesus. Então, hoje nós estamos aqui falando sobre uma missão de Paulo, uma das aventuras dele, que foi desmascarar um enganador. E Jesus veio para isso, para desmascarar o enganador e salvar a humanidade. Para o memorizando, leia na sua Bíblia o versículo e questione as crianças sobre o que é verdade e mentira. É importante traçar esse paralelo e deixar que elas falem, né, com as suas próprias palavras. Se já mentiram, e por quê? Se foi por medo, vergonha, etc. Explique que essa é uma tentação a qual todos estão sujeitos e é muito perigosa, pois o pai da mentira é o diabo. Frise que nem sempre falar a verdade é o caminho mais fácil, e não é mesmo. E muitas crianças às vezes mentem porque tem medo do pai bater, do pai dar uma surra, do pai falar que vai bater. Então a criança fica com medo. Mas com certeza é o melhor caminho, pois aproxima Deus, afastando-nos das ciladas e enganos do inimigo. Então, por mais que seja difícil falar a verdade, que os pais sejam bravos, o importante é sempre dizer a verdade. Em tiras de papel, escreva algumas frases com verdades bíblicas e outras com mentiras. Peça que cada aluno sorteie pelo menos uma. Se preferir, leia-as em voz alta e confeccione plaquinhas, uma escrito verdade e outra mentira, a fim de que os primários levantem a cada frase essas plaquinhas. Então você vai ler uma frase e os primários vão levantar se é mentira ou se é verdade. Por exemplo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uma mentirinha não faz mal, então eles vão dizer se a primeira frase é verdade e se a segunda frase é mentira. A verdade liberta e a mentira aprisiona. Isso é uma boa frase para você levar para a sua classe.
Faça um painel ou divida a lousa em 2 colunas e numa escreva verdade e na outra mentira. E vá colocando as afirmações lidas no seu respectivo local. Então, é uma outra forma de você trabalhar com ele sobre mentira e verdade, é dividindo o quadro, né, a lousa no meio, e escrevendo de um lado verdade, do outro mentira, e vá lendo, e eles vão falando o que é verdade e você vai colocando lá. Vamos ler o versículo do nosso Memória em Ação? Diz assim: o Senhor Deus detesta os mentirosos, porém, ama os que dizem a verdade. Vamos encontrar esse versículo em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Na versão Almeida Revista e Atualizada diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Glória a Deus. Este versículo destaca um contraste claro entre a mentira e a fidelidade. A mentira é condenada por Deus, enquanto a verdade e a fidelidade são agradáveis a Ele. A mensagem central é que a honestidade e a integridade são valores importantes aos olhos de Deus. Glória a Deus. E aqui eu quero trazer também outra referência bíblica muito importante e aplicável nesse contexto. A referência está em Mateus, no capítulo 5, versículos 37, no Sermão da Montanha. Jesus estava ensinando sobre a importância da verdade e da integridade na fala, dizendo que o falar do cristão deve ser simples e direto, evitando juramentos e rodeios. A passagem diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que quando dizemos sim, deve ser realmente sim. E quando dizemos não, deve ser realmente não. Qualquer coisa, além disso, qualquer juramento ou promessa que não seja verdadeira, vem do maligno, do nosso adversário, o inimigo. Então essa mensagem, ela é um convite à sinceridade e à simplicidade no falar, mostrando que a confiança na palavra de alguém não deve vir de juramentos. Que alguém fala assim, eu prometo, eu juro. Mas a palavra de Deus está nos ensinando aqui que não deve vir de juramentos, mas da própria integridade e honestidade da pessoa. Então, fica aí essa referência, leve para a sua classe, passe para os seus alunos. Eu tenho certeza que vai ser muito importante essa referência na lição. Agora, o corinho sugerido é o da Bruna Carla, que tem o título Mentira. Mas se você que está aí do outro lado nos assistindo, preparando a sua aula, souber de algum outro corinho que fala também sobre mentira, cante com seus alunos. Enquanto você canta, escolha algum voluntário ou se você trabalha com ajudante do dia. Escolha esse ajudante do dia para colher ofertas. Eu vou deixar aqui um pedacinho da letra do hino para você que ainda não conhece. Mas se você conhece, aproveite, cante, louve ao Senhor e frise para eles que a gente não deve falar mentiras. Ele diz assim: às vezes sem querer, mentimos ao responder, mas isto não é bom, Jesus não gosta não. Depois repete de novo: às vezes sem querer, mentimos ao responder, mas isso não é bom, Jesus não gosta não. Olha o que está dizendo, olha, Jesus está vendo, não mente não, menino não mente não. Olha o que está dizendo, olha, Jesus está vendo, menino não mente não, menina não mente não. E no hino tem uma parte lá que faz uma pergunta: você escovou o dente? Aí as crianças respondem sim, e às vezes não escovaram. Então, tem mais um pedacinho do louvor que fala assim: se fez, então diz que sim. Se não fez, então diz que não. Que seja o seu falar, sim, sim ou não, não. Aqui é só uma parte do hino.
mas você pode estar louvando com todo o hino, com o hino completo, com a sua turminha. Agora, nós vamos para o nosso projeto missionário. Você estava aí, ansioso para que esse momento chegasse? Então, chegou o momento de conhecermos a missão da nossa semana. Para você que é novo aqui no canal e ainda não sabe, nós trabalhamos desde o início do canal com o projeto missionário, porque a lição, ela nos traz um país para que nós oremos por ele toda semana, traz um monumento importante nesse país e eu sempre trago um relato sobre o país sugerido pela lição, para a gente conhecer um pouquinho mais. A missão dessa semana é orar por Nova Zelândia. Então agora nós vamos orar por Nova Zelândia e também conhecer um pouquinho da história de Nova Zelândia. Segundo a pesquisa que eu trouxe aqui para você hoje, Nova Zelândia é um país insular, localizado no sudoeste do Oceano Pacífico. É composta por duas ilhas principais, que é a Ilha Norte e a Ilha Sul, além de várias ilhas menores. O país fica a sudeste da Austrália. A capital de Nova Zelândia é Wellington. O idioma oficial é o inglês e o maori. Ambos são idiomas oficiais, embora o inglês seja o mais falado. Vamos para a curiosidade da bandeira. A bandeira de Nova Zelândia tem fundo azul escuro, parecida com a bandeira do Reino Unido, Union Jack, que no canto superior esquerdo tem 4 estrelas vermelhas com bordas brancas ao lado direito. E como sempre eu digo aqui que todo monumento, toda bandeira, ela traz um significado importante ali no país. A bordas brancas no lado direito, representando a constelação do Cruzeiro do Sul. Ela simboliza a herança britânica do país e a sua localização no hemisfério sul. Toda história aqui que eu trago, todo o país, tem um monumento importante. E o de Nova Zelândia é o Memorial Nacional de Guerra da Nova Zelândia. O Nacional de Guerra da Nova Zelândia fica localizado em Wellington, ou seja, na sua capital. É um dos monumentos mais importantes do país, porque ele homenageia os soldados neozelandeses que lutaram e morreram nas guerras, especialmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Segundo a pesquisa aqui, o local é um símbolo de respeito, memória e gratidão nacional, sendo palco de diversas cerimônias importantes, como o Anzac Day, o Dia da Lembrança na Nova Zelândia. Agora nós vamos para a parte mais importante nesse resumo que eu faço sobre o país, que é saber qual a religião predominante no país de Nova Zelândia. Segundo as pesquisas, a religião predominante na Nova Zelândia é o cristianismo, especialmente denominações anglicanas, presbiteriana, católica e metodista. No entanto, o país tem um número crescente de pessoas que se declaram sem religião, ou seja, pessoas que não seguem nenhuma religião, talvez que não creem em Deus. Há também uma presença significativa de outras religiões, como o hinduísmo, o islamismo e o budismo. Será que é proibido falar de Jesus ou há perseguição religiosa aos cristãos nesse país? Eu sempre trago aqui esse relato, essa pergunta, porque é importante. Segundo a pesquisa, não há perseguição religiosa. As pessoas têm liberdade de professar sua fé. Quem é cristão pode falar de Jesus. E o país é democrático e respeita a liberdade religiosa. Os cristãos podem viver e expressar sua fé abertamente, sem perseguição do governo. E diz também na pesquisa que a sociedade é, em grande parte, secular, mas há igrejas ativas e liberdade para evangelizar
e reunir-se para adoração. Glórias a Deus. Então é importante sabermos que nesse país pode-se falar do nosso Deus. Glórias a Deus. Os pedidos de oração pela Nova Zelândia. Ore por um avivamento espiritual no país, para que o coração das pessoas se voltem novamente para Deus e para o Evangelho de Jesus Cristo, especialmente entre os jovens e nas comunidades que se afastaram da fé. Então, existem muitas pessoas conhecedoras do Evangelho que hoje não estão na presença de Deus e que precisam urgentemente ser restauradas, ser evangelizadas novamente e voltar ao primeiro amor. E o segundo pedido é ore pelos líderes e governantes da Nova Zelândia, para que tomem decisões com sabedoria, justiça e temor de Deus, promovendo a paz, o bem-estar social e a liberdade religiosa. Glórias a Deus. Então, que haja homens de coragem, missionários levantados por Deus para estar ali levando o Evangelho, que liberta, que transforma, que traz, aleluias, paz aos corações, em nome de Jesus. Agora nós vamos para a hora da história. O Explorando a Bíblia de hoje está em Atos capítulo 13, os versículos de 6 ao 12. Eu sempre deixo a dica aqui que é importante que leiam toda a referência se houver um tempo hábil. Se o tempo for curto, não tiver condição de ler as referências, faça apenas um resumo. Mas incentive seus alunos a abrirem suas Bíblias também e lerem, para que eles possam ver que a palavra de Deus é verdadeira, que ela está sendo tirada da fonte inesgotável, inerrante da Bíblia Sagrada, Palavras de Deus. Atos capítulo 13, versículos 6 ao 12, relata a história de Paulo e Barnabé em Pafos, na ilha de Chipre. Lá eles encontraram um mágico chamado Elimas, ou em outra tradução aí tem a Bar Jesus, que se opõe à pregação do evangelho ao procônsul Sérgio Paulo. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, repreende Elimas, que fica cego temporariamente, levando o procônsul a crer na mensagem de Jesus. Então, através da ousadia de Paulo, da intrepidez de Paulo, da coragem de Paulo, ele repreende aquele espírito de adivinhação e Elimas, aquele enganador ali, fica cego por 3 dias e o procônsul Sérgio Paulo, com essa evidência de que era poder de Deus, acaba crendo em Jesus. Vamos à história completa? Hoje, leremos na Bíblia a história de uma aventura missionária numa cidade chamada Pafos. Você se lembra que Barnabé e Saulo obedeceram a Deus e foram para a ilha de Chipre? Pois bem, eles atravessaram a ilha toda e chegaram a Pafos. Em Pafos, eles encontraram Bar Jesus, um homem judeu que fazia mágica. Ouvindo assim, pode até parecer legal, porque às vezes as crianças gostam daqueles homens que fazem aquelas mágicas e divertem em circo, mas isso não é coisa de Deus. E não era esse tipo de mágica, com truques para divertir as pessoas. Não. Bar Jesus usava esses truques para enganá-las. Ele também falava muitas mentiras, tornando-o um falso profeta, mentiroso e enganador. E aqui você pode ver a imagem, figura 4.1. Crianças, a mentira é pecado e nos afasta de Deus. Quem ama Jesus deve sempre falar a verdade, porque Jesus é a verdade. Na palavra de Deus está escrito que a mentira é filha do diabo e atrai toda a sua sujeira. E eu trouxe para você aqui no início da lição as referências de João 8:44, se você quiser ler novamente, você pode estar lendo para os seus alunos. Eu vou mais uma vez fazer menção desse versículo, é importante frisar bem na cabeça das crianças. Diz assim João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer aos desejos do vosso pai. Então, frise isso para os alunos, que precisamos sempre falar a verdade.
Após essa leitura, essa explicação, voltemos à história. Bar Jesus era amigo de um homem muito poderoso da ilha, o governador Sérgio Paulo. Que coincidência aí que o Sérgio Paulo tem até o segundo nome do nosso missionário. Diz a Bíblia que quando o governador ficou sabendo que Saulo, e a gente está usando Saulo, mas na verdade ele já recebeu a transformação, então nós vamos, a partir de agora, chamá-lo de Paulo. Mas quando o governador ficou sabendo que Saulo, também conhecido por Paulo, estava na ilha, mandou chamar ele e Barnabé, pois queria ouvir a palavra de Deus. Apresente seu recurso visual ou a figura 4.2. Os missionários devem ter ficado muito felizes com a oportunidade de falar de Jesus para um governador, não é mesmo? Quem não ficaria feliz de ter a oportunidade de ser chamado para falar do amor de Deus? Então, quem ama Jesus deve sempre falar a verdade. Confiar que Deus enviou seu Filho, Jesus, para nos salvar, que ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas que ressuscitou no terceiro dia, glórias a Deus. E hoje ele está à destra do Pai, ele está preparando a nossa morada. E foi o que Paulo contou àquele governante. Quem não gostou daquele encontro foi o mágico Bar Jesus, ou Elimas, que era o outro nome como ele era chamado. Esse Elimas é um nome grego. Aquele mágico enganador não gostava dos missionários porque eles falavam a verdade. E Elimas não queria que o governador aceitasse a Jesus Cristo. Então, na verdade, a intenção de Elimas é que o governador continuasse sem conhecer a verdade, para que ele continuasse enganando o governador, e com isso, com certeza, ele tinha lucros. Apresente agora o seu recurso, a figura 4.3. Mas Paulo não sentiu medo de Bar Jesus. Paulo sabia da verdade e queria que todos ficassem sabendo também. Então, cheio de coragem, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, ele olhou bem firme nos olhos daquele enganador e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Então ele fez uma pergunta para ele. Agora, escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. Então esse foi o castigo de Deus para aquele homem. E aí pergunte para as suas crianças, você sabe o que aconteceu? Apresente o recurso visual 4.4 e diz: a Bíblia diz que no mesmo instante Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir seus olhos. Ele começou a virar de um lado para o outro, desesperado, procurando alguém para guiá-lo, porque ele não via mais nada. Mais cedo ou mais tarde, de algum modo, a mentira sempre traz consequências ruins. E aqui é importante frisar para os alunos, para que eles fiquem bem, que a mentira sempre terá consequência. Então não vale a pena mentir, mesmo que eles estejam com medo, que vai ter consequências pelo fato de terem mentido, mas é melhor ser transparente, falarem a verdade, que eu acredito que o castigo é menor. O governador viu tudo o que aconteceu, creu e ficou muito admirado com o poder e ensinos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E você quer ser um proclamador da verdade, assim como o missionário Paulo? Essa é uma pergunta, professor, que você pode fazer na sua classe e aguardar para que os alunos respondam. Às vezes pode ter algum visitante que ainda não é cristão, que ainda não se entregou a Jesus. E esse é o momento oportuno para que você faça o apelo, ore por eles e assim seja um porta-voz da verdade, fale do amor de Deus.
Agora nós vamos para a correção das atividades. Ligue corretamente. Aqui estão as imagens e suas respectivas ações. A primeira, governador de Pafos. Depois tem missionário com Saulo em Pafos. Desmascarou o falso profeta. Mágico enganador e mentiroso. E aí você vai aguardar um momento, 1 minuto, 2, para que a sua turminha faça a atividade e depois você pode corrigir com eles para ver se eles assimilaram bem a história que ouviram no dia. E aqui está a correção. Governador de Pafos era Sérgio Paulo. Missionário com Saulo em Pafos, Barnabé. Desmascarou o falso profeta, era o apóstolo Paulo. E mágico, enganador e mentiroso, Elimas. Atividade. Escreva abaixo uma verdade sobre Jesus para contar a todos. Essa é uma resposta livre, mas se você quiser incentivar os seus alunos, diga algo ou pergunte eles o que eles escreveram ou escreverão ali como verdade sobre Jesus. E eu vou deixar aqui algumas verdades sobre Jesus, que você, professor, possa estar levando também alguma frase, alguma verdade sobre Jesus para os seus alunos. Você pode dizer, Jesus é Salvador, a verdade que liberta, o caminho, a verdade e a vida, e etc. Agora nós vamos para a atividade número 3. Complete o versículo usando a primeira letra de cada imagem, de cada figura. E eu vou deixar aqui as figuras. Você vai aguardar alguns minutos e corrigir com eles. O Senhor, espaço, detesta mentirosos, porém, mais um espaço, os que dizem a espaço. Então, aguarda aí 1 minuto, 2, de acordo com a agilidade de seus alunos, e corrige com eles falando o versículo completo. Então ficou assim o versículo. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Glórias a Deus. Então está aqui corrigido as atividades. Agora eu quero deixar uma brincadeira para você, professor, realizar com a sua turma, se houver um tempo hábil aí, um espacinho aí, no final da EBD. A brincadeira se chama O Jogo da Verdade. Crie um jogo de perguntas e respostas com temas diversos. Inclusive, você pode fazer algumas perguntas para os alunos presentes na aula com coisas que fizeram no dia ou durante a semana. Faça as perguntas de forma individual e secreta. E quando você dividir os alunos em equipe, uma equipe não sabe a resposta da outra. Por exemplo, você pode usar perguntas como... Suponhamos que você vai pegar a equipe da Maria e do João. Aí você já vai ter perguntado individual e você sabe a resposta. Você vai perguntar para a equipe 2. A Maria da equipe 1 escovou os dentes hoje, verdade ou mentira? Quantas pessoas da equipe 1 trouxeram a Bíblia? E vai aguardar. Então, orou ao se deitar? Ou quantas pessoas da equipe orou ao se deitar? Orou ao se levantar? Quantas pessoas da equipe oraram ao se levantar? Quantas pessoas trouxeram a Bíblia? Ou quantas pessoas da equipe esqueceram a Bíblia em casa? São perguntas simples. Tomaram café de manhã? A fulana tomou café de manhã? Então são perguntas do dia a dia mesmo, fáceis, simples, que só vão responder com verdade ou mentira. Inclusive, você pode confeccionar 2 plaquinhas de verdade e 2 de mentira. E deixar com essas equipes para o momento das perguntas. Então, faça essas perguntas relacionadas com o dia a dia das crianças que estarão fazendo parte ali, ou então você também pode fazer perguntas relacionadas com a própria lição. Tá? E a dica é que você pode usar a sua criatividade. Divida as crianças em equipes e peça para que respondam com a verdade sobre a equipe adversária ou mentira. A cada resposta errada, a equipe perde pontos.
Qual que é o objetivo dessa brincadeira? Mostrar que a verdade é mais vantajosa. Ao final, dê aos participantes um incentivo, como uma bala, um pirulito ou um bombom. Vai ser um momento divertido e um momento que eles vão interagir uns com os outros. Agora vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela nossa escola bíblica de hoje, por essa oportunidade ímpar. E que Deus possa continuar abençoando para que nós possamos estar aqui na próxima aula. Oremos então. Querido Deus, te agradecemos por essa aula maravilhosa, por esse momento ímpar que o Senhor nos concede, de estarmos aqui juntos para aprender mais sobre as aventuras do apóstolo Paulo, nosso grande exemplo de missionário. Pedimos que o Senhor nos faça, assim como ele, homens e mulheres corajosas, que nós possamos, ó Deus, falar do teu amor com ousadia, coragem e sermos cheios do Espírito Santo de Deus para propagarmos o Evangelho. Nós pedimos a Ti uma bênção especial para cada inscrito do canal, para cada professor, para cada aluno. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que nos acompanha aqui até o final. Eu deixo a dica aqui para que você agradeça a Deus com seus alunos, reforce a missão de que Jesus nos deu, que é falar aos outros sobre o seu amor. Não deixe de recitar mais uma vez o versículo e enfatize aos alunos dizendo: se você recebeu o Senhor Jesus em seu coração, deve ser como o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, para pregar a verdade a todas as pessoas, combatendo sempre toda a mentira e engano do inimigo. Glórias a Deus. Então eu deixo aqui para você um beijo no seu coração, um forte abraço e te agradeço por ter ficado até o final. Peço você que não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like, é muito importante o seu feedback para que eu consiga e prossiga aqui trazendo essas aulas maravilhosas, inspiradas pelo Espírito Santo. Então, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe com mais pessoas, com professores, com alunos, e assim nós estamos propagando o Evangelho e divulgando o Reino de Deus. Tchau, tchau e até a próxima aula.